Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacursos.com.br e a gente vai dar continuidade à nossa revisão de Direito Administrativo para o INSS, aula número 4. Vamos lá? A gente vai falar agora, ou melhor, vai continuar falando de processo administrativo. A gente vai falar agora do processo e vai finalizar todo ele, né? Vamos finalizar essa lei. Então vamos lá. Início. Pode acontecer de ofício pela administração pública. A administração pública pode, de ofício, dar início ao processo administrativo, mas também ela pode ser provocada para começar um processo, que aí é a situação de o processo administrativo começar a pedido do interessado, um requerimento. E o requerimento pode ser feito de forma escrita ou oral. Forma escrita ou oral, tem as duas situações, tá bom? Se for escrito, deverá ter o seguinte: identificação do órgão ou autoridade administrativa que se dirige, identificação dos interessados ou de quem o represente, domicílio do requerente ou local para o recebimento de comunicações. Maravilha. Formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos. Data e assinatura do requerente e de seu representante. O que é isso aqui? São requisitos para o pedido de abertura de um processo administrativo. Esses requisitos são necessários e previstos na lei. O ideal é que conste tudo isso na sua representação, no seu requerimento, para abrir um processo administrativo. Beleza? Sussa. Cabe, se faltar, Cabe, como é que faz? Se faltar, meu amigão, se faltar, provavelmente a administração vai falar assim: ô reclamante, chega aqui, arruma tal ponto, né? Existe a possibilidade de a administração falar: olha, estou negando o seguimento ao seu pedido porque ele não completou esses requisitos objetivos. É vedado a administração a recusa imotivada. Imotivada é sem motivo. Então, sem motivo não dá para recusar. Eu tenho que dar uma motivação. Isso segue a regra constitucional de que todas as decisões devem ser fundamentadas, deve ter um motivo justo, deve ter algo razoável que justifique a adoção daquela decisão. Havendo falhas, deve o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de atuais falhas, ou seja, é a emenda que eu acabei de falar. Mas é possível que, dependendo das falhas, a administração até rejeite a situação. O correto é que venha, chame o representante e fale: olha, arruma isso aqui. Se ele não arrumar na primeira vez, aí na segunda vez seria o mais correto eliminar o documento. Ou, se conseguir extrair alguma informação dali, dá início de ofício pela própria administração pública, né? Padronização. A administração deverá usar um modelo, um formulário padrão, para facilitar a vida do particular, daquele que precisa dessa ajuda, né? Havendo pluralidade de interessados com requerimentos idênticos, a petição poderá ser única, salvo o preceito legal em contrário. Beleza? Esse é um outro ponto interessante, né? Que eu posso aglutinar um monte de gente na mesma peça. Vamos lá. Possuem legitimidade para estar no processo administrativo, pessoas físicas ou jurídicas, discutindo direitos individuais, difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Então, o processo administrativo, ele pode sim ser iniciado por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica, não tem problema nenhum. Aqueles que, sem ter iniciado o processo, têm direito ou interesse que possam ser afetados pela decisão adotada, também podem participar. Então, o cabeça dá início a um processo administrativo, de repente, para pagamento de uma verba que a administração não quer pagar. Tá legal? Beleza? Sussa? Tranquilos? Aí você, meu amigão, é do mesmo órgão, mas você não fez esse pedido. Aí você pede para ingressar nesse processo administrativo. Isso é perfeitamente possível e admissível, segundo a Lei 9784. Tá? Organizações, associações representativas no tocante aos direitos e interesses coletivos também podem dar início a um processo administrativo e podem participar dele. As pessoas, as associações legalmente constituídas quanto aos direitos dos seus interessados e também direitos difusos, né? Capacidade processual para esse tipo de procedimento. Tem que ter mais de 18 anos, salvo previsão em ato normativo próprio. Por que mais de 18 anos? Porque quando a gente fala em 18 anos, a gente está falando em capacidade civil, incapacidade civil. Para ser servidor público, você precisa de 18 anos. Por que isso?
Por que antigamente quem tomava posse no serviço público alcançava a maioridade? Porque a posse no serviço público antigamente era aos 21 anos, agora é aos 18. E por que eu não posso com 17, por exemplo, tomar posse? Porque existe uma legislação penal que diz que a prática de crime só acontece após os 18 anos, né? Antes disso é ato infracional. E servidor público, todo servidor público está sujeito à prática de crimes funcionais. E só pratica crimes funcionais quem tem mais de 18 anos, belezinha? Então por isso que você não vai poder tomar posse antes dos 18. E a maioridade penal é regra constitucional, você não vai poder patrolar essa regra só para poder tomar posse no concurso público. Então a capacidade processual para dar início a um processo administrativo exige que você tenha pelo menos 18 anos, tá bom? Beleza? Vai ser servidor, né? Então, sendo servidor, e se você não for servidor, você tem que ter 18 anos pelo menos, tá bom? Competência, definida em lei ou em ato normativo. A competência para o processo e julgamento do processo administrativo vai estar prevista em lei. Alguma lei vai dizer que o órgão tal, a instituição tal, ou o setor de determinado órgão terá competência para processo e julgamento daquele caso. Isso é fato, isso é tranquilo. Agora, não tenho lei, cabeça? Aí um ato normativo, um ato administrativo normativo pode regulamentar essa situação e poderá permitir, sim, que você tenha um regulamento administrativo sobre como proceder num processo administrativo e de quem vai ser a competência no processo administrativo. Por isso que a legislação fala em lei ou ato normativo. Tá? É fato, você sabe disso, que o ato normativo ele tem que estar respaldado em lei. Tem que estar respaldado em lei. Beleza? Sussa, tranquilos? Então tá bom, vamos lá. Administração pública direta ou indireta. Vai ser alguém da administração pública direta ou indireta que vai ter a competência para o processo administrativo. Beleza? Essa competência é irrenunciável. Eu não posso passar essa competência para outro órgão, tá? Tenho exceção para isso, no caso de delegação ou avocação. Mas isso é excepcionalidade, né? Que é o que a gente fala de repente, determinado órgão não deter condições, ele não detém condições, melhor dizendo, ele não detém condições para julgar. Como é que acontece isso? Digamos que lá na instituição onde você tem muitos desafetos. E o processo administrativo está rolando na mão dos seus desafetos. Acabou a imparcialidade, você não vai ter um julgamento justo, você não vai ter um processo administrativo justo, você vai se ferrar. Exatamente, você vai se ferrar. Então você pode sim solicitar, alegando a parcialidade do órgão julgador, do órgão de comissão, e pedir que isso vá ser feito por outra instituição. Isso é possível, não é o comum, mas é perfeitamente possível, que é o caso de admissão de delegação ou de avocação. Pode se delegar para um outro órgão fazer aquilo que não dá para fazer no órgão onde você trabalha. Tá bom? Esse esqueminha aqui, que é um esqueminha muito bacana, que vem falar de delegação e de avocação de competência, né? Dentro do processo administrativo, e esse esqueminha vale para o processo administrativo, a gente tem o seguinte: a hipótese de delegação, que é do superior, da entidade superior, do chefe para o subordinado, do órgão superior para o órgão executor, por exemplo, né? Existe aqui, então, a possibilidade de delegação do superior para o inferior. Isso a gente chama de delegação de competência, por isso que a setinha está para baixo. Essa é uma situação, na verticalidade dela, ela existe por causa do processo administrativo. Na administração pública, de forma geral, olha o que eu vou falar, na administração pública, de forma geral, a delegação não é sempre na vertical, do superior para o subordinado, não é sempre na vertical. Existem possibilidades que é uma delegação horizontal. A administração repassa para outras instituições uma competência que é dela. Isso é natural da descentralização. Uma atividade que era típica da administração direta foi delegada para a administração
indireta. Isso, para administração indireta. E nesse momento você tem uma delegação na horizontalidade, porque a administração direta e indireta não existe hierarquia sobre elas. Não existe hierarquia sobre elas. Existe a delegação, que muitas vezes é decorrente de lei. Muitas vezes não, ela é decorrente de lei, tá? Beleza? Sussa, tranquilos? Mas no processo administrativo, a delegação de competência vai seguir a verticalização. E a avocação da competência é o sentido inverso, é na subida, né? Ocorre o movimento do órgão inferior para o órgão superior. E isso é a regra para a gente trabalhar, isso é uma regra. Tá? Pode o superior hierárquico avocar do subordinado determinado processo administrativo, ou determinada situação, enfim, que está lá em trâmite dentro da administração, dentro do processo administrativo. Esse gráficozinho, pessoal, volto a insistir, ele tem validade para o processo administrativo. Na administração, de forma geral, a delegação pode ser na horizontalidade, beleza? Sussa, tranquilos, por favor, anote isso aí, tá bom? Cuide com carinho dessa informação e desse slide, tá? Ó, é exatamente isso que eu queria falar para vocês, né? Até esqueci que tinha um slide na sequência. É isso aqui, aqui é um exemplo de delegação horizontal. Horizontal, ó. Administração direta e seus colegiados, competência delegada, passo para a autarquia, passo para a fundação, passo para a empresa pública e sociedade de economia mista. Isso aqui faz parte do decreto 200 de 67, que inaugurou a descentralização no Brasil. Foi esse decreto, em 1967, que fez a previsão de administração direta e indireta. Fez a previsão de que a União poderia delegar aos municípios e aos estados uma competência. Gostou da super aula? Top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site, laconcurso.com.br, e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Lá Concurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, dois blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Lá Concursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aulas de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser, que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser sua felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera, olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera, que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só.
Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, oferecer com o professor Jefferson, já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, né? Joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LA Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá